Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Continuando com o projeto do Grupo Espírita de levar algum ensinamento evangélico ou de convivência para as pessoas, hoje nós vamos falar sobre bem conviver. E nós pegamos um poema de Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, que diz: revendo as faltas que tenho, das mais diversas e feias, é que tenho tanto empenho em ver as falhas alheias, tantas vezes vivo errada. Senhor, guarda-me no bem. Também eu caio na estrada, não posso julgar ninguém. Iniciamos com esse verso, desse poema, porque esse poema nos leva a refletir sobre as nossas imperfeições, como ela diz, das mais diversas e feias, que nos faz lembrar das nossas quedas, de nossas falhas, e tudo com o propósito do quê? De nos situar em pé de igualdade com as pessoas que julgamos. E nós fomos buscar no Evangelho uma frase do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, que diz: por que julgas teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. E o apóstolo, quando escreveu esse versículo, ele estava tentando resolver os conflitos de convivência que existia naquela época entre os cristãos que tinham opiniões diferentes sobre costumes, porque alguns ainda se situavam na lei antiga de Moisés e tinham restrições para comer certos alimentos, tinham determinados dias e horas para trabalhar, respeitavam o sábado, enfim. E isso gerava um conflito entre eles. Mas Jesus veio e mostrou que não havia necessidade de continuarem com esses costumes. E nós trouxemos esse versículo para a nossa reflexão, né? Principalmente por essas duas perguntas que Paulo fez. Por que julgas o meu irmão? Por que julgas o teu irmão? E tu, por que o desprezas? De um modo geral, essas duas perguntas nos deixam até sem respostas, porque sempre buscamos defeito nos outros, a maioria de nós, né? Por isso Jesus observou também que enxergamos o cisco que está no olho do nosso irmão e não vemos a trave de madeira que está em nosso olho. Quer dizer, cobramos perfeição dos outros e não lembramos que somos ainda imperfeitos. E com isso passamos a vida toda criticando o mundo, responsabilizando esse ou aquele por todo o mal que lhe acontece. Não é assim, porém, que vamos sair do tumulto dos problemas que nos envolvem. A crítica destrutiva nunca ajudou ninguém a sair das próprias dificuldades.
Ao contrário, apenas nos prende ainda mais aos problemas. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida de que usardes, dessa usarão convosco. Com estas palavras, Jesus mostra que ele não aprova o ato de falar mal das pessoas ou de esmiuçar a vida alheia, apresentando-a aos olhos dos outros, cheia de erros, sempre revelando o mal, porque normalmente queremos mostrar a vida do outro só em seus erros. E julgamos o outro, na maioria das vezes, quando queremos mostrar que o outro errou, que o outro não é tão bom como deveria ser. E isso nos leva a pensar que precisamos aprender a conviver bem. E o que é preciso para conviver bem? Para conviver bem em qualquer ambiente, a base principal é o equilíbrio entre o respeito ao espaço do outro e a comunicação clara. A convivência é uma construção diária que exige o quê? Esforço, empatia e, acima de tudo, a capacidade de lidar com as diferenças sem tentar mudar a pessoa. Precisamos aprender a considerar o outro. Muitas vezes, no nosso corre-corre diário, esquecemos de aceitar o outro, esquecemos que o outro também é filho de Deus, que tem qualidades, que tem defeitos, assim como nós temos. Aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são não quer dizer que devemos concordar com tudo o que ela faz, mas respeitar o jeito dela ser do jeito que é. Simplesmente isso. Todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, tudo num clima de amor e fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso necessário se faz que nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos, primeiramente em nós. Como diz São Francisco, é dando que recebemos. E assim, conviver bem não é concordar com tudo, mas é entender que o meu papel não é ser o juiz do meu próximo, mas sim o seu companheiro de caminhada. Lembrando que, quando chegarmos diante do tribunal do Cristo, Ele não nos perguntará sobre as falhas do nosso irmão, mas sobre como nós usamos a nossa liberdade para amar e servir. Isso é o que vai ser questionado para nós. Portanto, que a partir de hoje a nossa prioridade não seja vigiar a vida alheia, mas vigiar o nosso próprio coração, para que ele transborde graça e acolhimento. Vamos daqui para frente trocar aquele dedo apontado pela mão estendida, aí a mão do amor, da caridade, daquilo que podemos fazer pelo outro. Esse era o nosso recadinho de hoje.
Muita paz a todos.